Ministério Apostólico de Volta à Palavra apresenta De Volta à Palavra, com Bispo Alexandre Rodrigues. Uma voz profética, preparando o caminho para a segunda vinda de Cristo. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Bom dia, toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Senhor da Igreja, e a todos vocês que estão em casa, graça e paz vos sejam multiplicadas. Está começando mais um programa de Volta à Palavra, do Ministério Apostólico de Volta à Palavra. Todos os sábados, neste mesmo canal e neste mesmo horário, estamos aqui a ministrar a rica e poderosa Palavra do Senhor, sempre respondendo a perguntas relevantes que vocês que estão em casa, você telespectador ou telespectadora, nos envia neste endereço de e-mail que está aí no seu televisor. pergunta@devoltapalavra.com. Vocês nos enviam suas perguntas, nós então aqui fazemos uma seleção das perguntas que são mais relevantes, que têm uma maior importância no sentido de alcançar a maior parte do povo de Deus, trazendo uma consciência clara a respeito do Evangelho de Jesus Cristo, das verdades concernentes ao reino de Deus, ao supremo propósito do nosso Deus. E é por isso que nesta manhã eu convido a você a nos acompanhar na resposta de mais uma pergunta que nos foi enviada por um telespectador que nos questiona a respeito do batismo no Espírito Santo. O que o nosso irmão deseja saber é quais são as implicações do batismo no Espírito Santo, o que acontece, quando acontece, quem pode receber o batismo no Espírito Santo, qual é o seu verdadeiro significado. E são essas perguntas que certamente nos levam a pensar um pouco a respeito de um tema extremamente importante, um tema extremamente necessário. Uma vez que quando nós falamos do Espírito Santo, nós estamos a falar então a respeito do ser na Trindade, que nos dias de hoje está cumprindo cabalmente, por meio da aplicação da obra de Cristo em nós, está cumprindo o propósito eterno de Deus. Vivemos na era do Espírito. Essa era na qual vivemos, que é a era da nova aliança, que é a era da igreja, é a era em que o Espírito Santo está trabalhando intensamente para fazer valer e acontecer em cada um daqueles que creem no Evangelho, fazendo valer e acontecer o propósito de Deus, numa obra de aplicar aquilo que o Senhor Jesus um dia na cruz do Calvário realizou a nosso favor, a obra de ressurreição de Cristo, sua obra de ascensão, sua obra de intercessão, e então o Espírito Santo está gerando essa nova criação de Deus, está forjando, trabalhando para que por fim o mistério de Deus se cumpra cabalmente. Você pode inclusive verificar, segundo aos Coríntios, no capítulo 3, a partir do versículo 6 em diante, como que o apóstolo Paulo claramente nos revela que nós estamos vivendo nesta era, que é a era do Espírito, a era em que o Espírito Santo de Deus está cumprindo com o seu ministério para levar a cabo a vontade do Eterno. É por isso que falar a respeito do batismo no Espírito Santo é de grande relevância, para que você que é um servo de Deus, você que é uma serva de Deus, sabendo, conhecendo, compreendendo, não de acordo com a cultura, não de acordo com a tradição, não de acordo com o costume, não de acordo com os sistemas, não de acordo com as facções, mas de acordo com a Escritura. Quando você sabe, compreende, quando você pode entender à luz da Bíblia Sagrada acerca do batismo no Espírito Santo, certamente a sua vida ganha uma outra dimensão. Você então poderá viver à altura e do modo como o Senhor Jesus quer que nós vivamos para a sua inteira glória. E para tanto, eu quero trazer aqui 5 pontos extremamente necessários acerca do batismo no Espírito Santo. É certo que o nosso tempo é muito pouco para podermos falar, então, a respeito desse tema tão grande, esse tema tão lato, esse tema que certamente gastaríamos horas e horas para falar a seu respeito. Queremos, então, falar apenas 5 pontos breves, mas que são 5 pontos fundamentais, que são essenciais para que você possa ter uma noção clara a respeito deste assunto.
Pegue uma caneta e um papel e anote esses pontos, porque você depois deve verificar cada texto, deve ler e reler, e quantas vezes for necessário, para que a sua fé se solidifique numa base firme, numa base sólida para a glória de Deus. O primeiro ponto acerca do batismo no Espírito Santo, que deve ser ressaltado, é que o batismo no Espírito Santo, ele é uma promessa da parte de Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, e veja como que o próprio Jesus Cristo nos fala acerca do batismo no Espírito Santo enquanto uma promessa. Capítulo 24 de Lucas, versículo 49, que nos diz assim: Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Veja você, como que aqui o Senhor Jesus disse que os discípulos deveriam permanecer em Jerusalém. Eles não deveriam sair de Jerusalém para cumprir a obra apostólica de pregação do Evangelho, da proclamação acerca do arrependimento mediante o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Não deveriam eles sair antes de receberem a promessa do Pai, como diz, que é o derramamento do Espírito Santo sobre ele. Veja que o batismo no Espírito Santo, aqui colocado como uma promessa, não é algo que se adquire por mérito, porque você é bom, ou porque você pode, ou porque você tem dinheiro, ou porque você entrega o dízimo, nada disso. Trata-se primeiramente de uma promessa, algo que o próprio Deus já prometeu de antemão há muito tempo pelos seus profetas e que agora, no Novo Testamento, se cumpre cabalmente. Basta que você também possa abrir a sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 3. E aqui há outro texto extremamente importante que nos mostra a questão do batismo no Espírito enquanto uma promessa da parte de Deus. Veja o versículo 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Mais uma vez, faz referência ao Espírito Santo, mas ao Espírito como o Espírito que fora prometido, porque o Espírito Santo é uma promessa. Deus nolo prometeu há muito tempo. E eu pergunto, qual é a base dessa promessa? Ou seja, como é que alguém pode se tornar digno de receber da parte de Deus essa promessa? Seria, porventura, por aquilo que ele realiza, por aquilo que ele faz, por aquilo que o homem é capaz de realizar para Deus? Veja o versículo anterior, que é o versículo 13 de Gálatas capítulo 3, que diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Versículo 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios pela fé, a fim de que recebêssemos, mediante essa fé, o Espírito prometido. Veja que outrora estávamos nós debaixo da condenação da lei. Por causa da nossa condição, por causa do nosso pecado, nós não tínhamos como alcançar a bênção da parte de Deus. De maneira, então, que Cristo veio e ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldito em nosso lugar, pagando ele os nossos pecados, sofrendo todas as penas que cabiam ao pecador, e que agora esse homem, esse pecador, redimido, perdoado, reconciliado, mediante o sacrifício de Cristo, ele agora tem direito. Ele pode alcançar essa bênção que fora prometida a Abraão e se adquire tão somente pela fé no sacrifício de Cristo, que é o Espírito prometido. E agora então chegamos ao segundo ponto. Ora, se o batismo no Espírito é uma promessa, eu pergunto, quantos receberão essa promessa? Quem vai alcançar, tocar e receber sobre si a promessa do Espírito Santo prometido enquanto o batismo no Espírito Santo? Para tanto, vamos abrir a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. E é importante que você que está em casa, você possa abrir a Escritura para que você verifique. Inclusive, vamos ler aqui o capítulo 2 de Atos, exatamente no contexto em que o Espírito Santo foi derramado. Ou seja, quando o Senhor derrama o seu Espírito Santo sobre os primeiros discípulos, e aqui é o texto protótipo, porque aqui é onde você encontra a primeira referência, quando o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos, e portanto, aqui você tem as respostas acerca desse assunto.
Quem são as pessoas que podem receber o batismo no Espírito Santo? Capítulo 2, veja comigo os versículos 38 e 39, que nos dizem assim: Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então veja que o apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, explicando exatamente para aqueles judeus que ali estavam acerca daquele derramamento, ele fala que era necessário que aqueles homens ali se arrependessem dos seus pecados, que então eles fossem batizados nas águas em o nome de Jesus Cristo, e uma vez arrependidos e batizados, eles receberiam como consequência imediata o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, como diz o versículo 39, pois para vós outros é a promessa. Então veja que o Espírito Santo derramado em Atos capítulo 2 é o mesmo que o dom do Espírito, porque é uma dádiva que se dá gratuitamente, tão somente por causa dos méritos de Cristo, para todo aquele que se arrepende, que crê em Jesus e que é batizado nas águas. Para vós outros é a promessa, para os vossos filhos, está aí no versículo 39, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Portanto, o batismo no Espírito Santo não somente é uma promessa, mas é uma promessa a todos aqueles a quem o Senhor chamar, como é dito, a vós outros, aos vossos filhos e aos que ainda estão longe. Ou seja, é uma bênção que se estende em toda uma era, primeiramente sobre os judeus que estavam ali em Jerusalém no dia de Pentecostes, depois para as gerações posteriores, quando diz os vossos filhos, e também para aqueles que viriam há muito tempo depois, aqueles que estão longe, para todos quantos o Senhor chamar. E portanto, eu acredito que nesse segundo ponto já começamos a ter um certo discernimento no que diz respeito ao batismo no Espírito Santo. Isso porque o movimento pentecostal, e aqui eu não faço menção ao Pentecostes bíblico, não faço menção ao batismo no Espírito Santo segundo a Escritura, mas há um movimento que de repente surge na história, no início do século XX, com a pretensão de que eles trazem sobre si essa bênção e que eles teriam o suposto poder de distribuir uma bênção que é para todos, e agora ainda lança um grande engano de que nem todos são batizados no Espírito Santo. Eles dizem, olha, se você falou em línguas, se você recebeu um êxtase e foi tomado de um arrepio, de um pranto, e você então rodopiou, ou você caiu, falou em línguas ali, você fez toda uma cena, e então você foi batizado no Espírito Santo. Agora, aqueles que não choram, não gritam, não pulam, não babam, não rodam, aqui não falam em línguas, essas pessoas são tidas mesmo dentro, no seio de uma igreja cristã evangélica, é dito que essa pessoa não fora batizado com o Espírito Santo. E eu pergunto, olha, para quem é a promessa? É para todos aqueles a quem o Senhor chamar. Se é o próprio Senhor quem batiza no Espírito Santo, então todos aqueles a quem Ele chama, certamente foram alcançados e batizados no Espírito Santo. A não ser que Jesus Cristo, Ele seja mentiroso, que não é o caso, ou que ele seja infiel em suas promessas, o que não é o caso. Não está lá no livro de Números, quando nos fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porventura havendo ele dito ou prometido, não o fará? Então, quando diz que esta é uma bênção para todos, então nós dizemos, o batismo no Espírito Santo inclui a todos aqueles que foram chamados por Deus. Portanto, todos os chamados receberam esse batismo no Espírito Santo. Se alguém porventura não recebeu, então isso é sinal evidente de que tal pessoa não foi chamada. Mas cuidado, você não pode pensar nesse sentido, olhando para o dom de línguas, como se esse fosse, porventura, uma evidência fundamental do batismo no Espírito Santo. Isso não é verdade. Nós vamos verificar daqui a pouco, no próximo ou nos próximos pontos a serem tratados, que o dom de línguas não constitui, na verdade, o sinal evidente.
Vamos então para o terceiro ponto. Já vimos que o Espírito Santo, ou o batismo no Espírito Santo, é uma promessa. Já vimos então a sua inclusividade. Ele inclui a todos, não deixa nenhum de fora de todos os que foram chamados. Vemos agora o terceiro ponto. Qual é a ocasião então? Qual é o momento em que a pessoa que é chamada, ela recebe esse Espírito prometido? Qual é o momento da sua experiência, quando ela é chamada, que ela recebe, portanto, esse batismo no Espírito Santo? É por isso que nós temos que estar muito atentos a isso, porque o movimento pentecostal, ele diz que a pessoa pode ser batizada depois de 10 anos de convertida, depois de 20 anos, ou nunca, quem sabe? Ou pode ser depois de 3 anos, depois de 2 meses, no mesmo dia. Ou seja, há uma distância muito grande. Mas eu pergunto a você que está em casa, você que é criterioso, você que tem um espírito de beriano, aqueles que consultam, que leem a Escritura. O que a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, aqui contida, o que ela nos diz a esse respeito? Abra sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 1. E aqui nós temos a resposta do próprio Senhor, mediante o apóstolo Paulo, que diz assim no capítulo 1, versículo 13 e 14, fala assim: em quem também vós, também vós, onde diz também? Isso porque estava falando anteriormente dos judeus. Então, os judeus, como é dito lá em Atos capítulo 2, é para vós outros, é para os vossos filhos e para aqueles que estão longe, por isso diz, e também vós, também você que creu, você que também, ainda que longe no tempo, ou longe no espaço, você recebeu a Cristo, e também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade. Então, primeiramente, se ouve a palavra da verdade, que é o evangelho da vossa salvação. Tendo nele, no evangelho, também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Novamente a palavra promessa, sempre essa palavra resgatando o fato de que se trata aqui do batismo no Espírito Santo, que é o Espírito prometido, é o Espírito derramado, não somente aos judeus, não somente aos pentecostais, não somente a um grupo pequeno, mas a todos os que o Senhor chamar. Tendo nós crido no Evangelho, tendo você ouvido a palavra e crido no coração, logo você é selado com o Santo Espírito da promessa. Então, se você ouviu o Evangelho e se você nele creu, isso é prova de que você foi chamado por Deus e, portanto, ao ouvir, você recebeu o chamamento e ao responder o chamamento com a sua fé e o seu arrependimento, você então recebeu a promessa. Você foi selado com o Espírito Santo e, portanto, todos os que creem no Evangelho de Jesus Cristo podem declarar alto e bom som que foi selado com o Santo Espírito da promessa. Independentemente do tipo de experiência ou manifestação espiritual você teve. Porque aí chegamos agora no quarto ponto. Primeiro, sobre o Espírito Santo, uma promessa. Segundo, a sua inclusividade, quantos ele inclui? A todos quantos o Senhor chama. Em terceiro, o tempo do batismo, no momento em que se crê no Evangelho. E quarto, qual é a relação que o dom de línguas tem com o batismo no Espírito Santo? Esse é um ponto crucial, porque foi a partir deste ponto que se estabeleceu a ideia equivocada de que a pessoa só é batizada no Espírito Santo se falar em línguas. Isso porque em Atos capítulo 2, ao descer o Espírito Santo, aqueles 120 falaram em línguas. Isso porque em outras ocasiões, falaremos disso na próxima mensagem, no próximo sábado, quando o Espírito foi derramado sobre os samaritanos, em Atos 8, depois sobre os prosélitos, em Atos capítulo 10, depois sobre os gentios, em Efésios capítulo 19, houve uma repetição do falar em línguas. Mas eu pergunto, o que a Bíblia Sagrada, o que o Novo Testamento, a doutrina apostólica, fala sobre isso? Será o dom de línguas, porventura, o sinal evidente do batismo no Espírito Santo? Será que todos os crentes, sendo eles batizados, porque todos os chamados recebem o dom do Espírito Santo, eles devem mesmo falar em línguas? Por que será que há tantos cristãos frustrados nos dias de hoje?
Cristãos que viram tantas pessoas ali com suas experiências místicas de cair, de rodar, de gritar, de chorar, de falar em línguas, mas muitos não alcançaram essa experiência por várias razões que não cabe trazer agora neste momento. O importante é que tem muitas pessoas que estão frustradas, outras que desistiram, outras que se desconfiam de si mesmas por serem acusadas na sua consciência, sabe lá pelo quê? Simplesmente por se achar indigno de receber esse tal batismo, porque se todos recebem, por que eu não recebo? Porque eu não falo em línguas? O que está acontecendo? Onde está o pecado? Onde está o problema? E aí nós vimos claramente que todos os chamados recebem, mas por que nem todos falam em línguas? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12, Epístola de Paulo, o capítulo que nos fala acerca dos dons espirituais, inclusive do dom de línguas. Veja o capítulo 12 de 1 aos Coríntios, versículo 28 e 29 e 30. Leia com atenção, veja o que diz. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Aí vem agora as perguntas retóricas do versículo 29. Porque no 28 se afirma, a uns, não a todos. Veja na sua Bíblia. A uns Deus estabeleceu apóstolos, e a outros profetas, e a outros mestres, e a outros. Ou seja, esses dons, esses ministérios, eles são distribuídos a pessoas específicas na função ou para as muitas funções no corpo de Cristo. Por isso que se pergunta no versículo 29, porventura são todos apóstolos? E a resposta efetivamente é não. São todos apóstolos? Certamente não, porque se ele concedeu uns para apóstolos, ele não concedeu todos, mas apenas uns. Portanto, são todos apóstolos? Não. Ou são todos profetas? Certamente não. São todos mestres? Certamente não. Ou operam todos milagres? Certamente não. Versículo 30. Tem todos dons de curar? Você que está em casa responde. Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Então veja, queridos, que a própria Escritura nos declara que nem todos os crentes são apóstolos. Assim como nem todos são profetas, assim como nem todos são mestres, assim como nem todos têm o dom de curar, nem todos têm o dom de profetizar, nem todos têm o dom de línguas. Ora, se nem todos têm o dom de línguas, mas todos têm a promessa do Espírito Santo, se nem todos falam em outras línguas, mas todos os chamados recebem a bênção do dom do Espírito, sendo selado com o Espírito Santo da promessa, quando creem, portanto, são batizados no Espírito Santo. Por que afirmar que o dom de línguas é o sinal evidente? Isso não passa de ser uma marca que o homem colocou ali para fundamentar e para certamente se tornar uma grande bandeira de um sistema e de um movimento que procura deter o poder do batismo no Espírito Santo. Muito cuidado. Eu sei que a maioria dos nossos irmãos em Cristo que ainda trazem essa ideia, eles estão de certo modo enganados e equivocados, haja vista que assim aprenderam, mas hoje temos a oportunidade de olhar com mais critério a Escritura e então começarmos a nos desvencilhar de tudo que é engano, de tudo que é sofisma, de tudo que é meia-verdade, de tudo que é do homem, que é do sistema, para nos ingressarmos numa pura experiência com Deus, com seu Espírito, na sua palavra, e assim teremos a certeza de estarmos fazendo a vontade de Deus. Portanto, o batismo no Espírito Santo é uma promessa, ele inclui a todos os que são chamados, e no tempo a pessoa recebe quando ela crê no Evangelho, e o dom de línguas não tem relação direta com o batismo no Espírito Santo, haja vista ser apenas um dom dentre tantos outros que se ministra por ocasião deste derramamento. E o quinto ponto, um ponto muito importante, é então o significado. O que é o batismo no Espírito Santo?
Talvez você nunca tenha caído, rodado, colado, gritado, chorado, falado em línguas. Talvez você nunca tenha tido um arrepio, um êxtase, uma coisa que te arrebatasse no momento. Mas você é batizado no Espírito Santo se você creu no Evangelho, porque aquele que prometeu é fiel, ele te selou quando você ouviu a palavra da verdade e nela você creu. Agora então, o que é esse batismo no Espírito Santo? E mais uma vez, só a Escritura pode nos responder. Aqui mesmo em 1 Coríntios, no capítulo 12, veja comigo o versículo 12 e também o versículo 13 que nos dizem assim. Porque assim como o corpo é um, fala do corpo humano, é uma metáfora, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Olhe você para mim por um momento. Olhe para um corpo humano, considere um corpo humano. Ele é um só. Embora sendo um, ele é formado de muitos membros, e os membros, sendo muitos, formam assim um só corpo. Olha o finalzinho do 12. Assim também com respeito a Cristo. Como é Cristo? Cristo é um só. Cristo é um só. Entretanto, se você buscar a relação com a metáfora, é dito, porém ele é formado de muitos membros. Talvez você nunca tinha pensado que você é membro de Cristo. Fala-se muito sobre o corpo de Cristo, mas quando se fala do corpo de Cristo, parece que se distancia a expressão corpo de Cristo do próprio Cristo. Ora, Cristo é o cabeça, nós somos o seu corpo, e portanto o corpo com a cabeça forma um só homem e portanto um só Cristo. E todos os que nele creem são membros de Cristo, formam e constituem-se Cristo, como diz em João capítulo 15, Jesus dizendo, eu sou a videira, vós sois os ramos. E portanto os ramos são videira, e a videira são ramos, e não temos duas videiras, é uma só videira, e portanto há um só Cristo. E esse Cristo coletivo, formado pelo cabeça que é ungido de Deus, que é o Filho primogênito de Deus, pelos muitos filhos de Deus, constituindo o seu corpo. Veja o versículo 12. Pois em um só Espírito, e aí vem a explicação, como esse corpo de Cristo, esse Cristo coletivo, como ele surge, como ele é formado. Pois em um só Espírito. Todos nós fomos batizados. Você foi batizado, eu também fui batizado, Paulo foi batizado, todos, ao longo da era do Espírito Santo, da nova aliança, todos os chamados, todos os que creram, foram batizados em um só Espírito, para formar assim um só corpo. É o que diz o 13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Então todos os que creram foram introduzidos, foram imergidos. O Espírito Santo caiu sobre os que creram, sobre os discípulos, e todos os que creem têm sobre si o Espírito Santo, que não somente nos une, formando uma unidade, um só corpo, como também é a unção que nos sela, que nos capacita, que nos unge, que nos habilita para, enquanto corpo de Cristo, aqui na terra, tendo Cristo nos céus por cabeça, possamos nós continuar esta obra de Cristo na terra. O ministério de Cristo, ele continua sobre a terra. Agora, mediante o seu corpo, mediante o Cristo coletivo de Deus, que é o seu corpo aqui na terra. Portanto, o batismo no Espírito Santo é uma promessa, inclui a todos os chamados, todos os que creem, que no momento em que eles ouvem, creem no Evangelho, são selados com o Espírito Santo, não obrigatoriamente sendo constrangido a falar ou não falar em línguas, uma vez que o falar não é para todos, é apenas para aqueles a quem o Espírito quer, porque ele distribui os dons como lhe apraz. E por fim, portanto, entendemos que o batismo no Espírito Santo é para a formação do corpo de Cristo. E isso é o que há de mais importante a ser dito em 30 minutos acerca do batismo no Espírito Santo. Tenham, portanto, todos vocês um bom dia e Jesus Cristo é o nosso Senhor.